Você já imaginou estar completamente vulnerável em uma cama de hospital, grávida, e de repente a amante do seu marido entra no quarto e te acerta um soco na cara, enquanto ele fica ali parado, rindo? Parece cena de filme, né? Mas o que eu vou te contar agora aconteceu de verdade. E o pior, eles acharam que iam sair impunes. Acharam que dinheiro e poder iam calar todo mundo. Só que eles não contavam com uma coisa: o pai dela estava chegando. E quando ele apareceu, cara, a história mudou completamente. Fica comigo até o final porque essa reviravolta você não vai acreditar. Isabela estava deitada naquela cama de hospital, sabe? Com aquela camisola fininha que todo mundo odeia, pulseirinha de plástico apertando o pulso toda vez que ela se mexia. O quarto tinha aquele cheiro de remédio e desinfetante, aquele silêncio meio pesado que só o hospital tem. Por alguns minutos tudo parecia tranquilo, mas aí a porta se abriu. E quem entrou primeiro? Vanessa, a amante do marido dela. Salto alto batendo forte no chão, vestido vermelho vinho grudado no corpo, toda cheia de pose. Ela entrou ali como se fosse dona do pedaço, como se tivesse todo o direito do mundo de estar ali. Logo atrás dela veio Edward, o marido da Isabela. Terno azul marinho impecável, cara de paisagem, tipo assim, zero emoção. Ele nem olhou para Isabela de cara. Não cumprimentou. Nada. E Vanessa? Ela fechou a porta. Bem devagar. Aquele clique ecoou no quarto todo, sabe quando você sente que algo muito ruim vai acontecer? Então, Isabela sentiu na hora. O peito apertou. Ela olhou para os dois e percebeu. Estava sozinha ali, completamente vulnerável. Vanessa começou a olhar para Isabela daquele jeito. Sabe quando a pessoa te escaneia de cima a baixo com desprezo total? Ela viu a barriga da gravidez embaixo do lençol. Viu Isabela ali frágil e deu um sorrisinho. Um sorriso daqueles que cortam. E aí começou a falar. Cara, as palavras que saíram da boca dela eram veneno puro. Ela culpou Isabela por tudo. Disse que ela era fraca, que estava atrapalhando, que não tinha mais lugar ali. Cada frase era uma facada. E o Edward? Ele ficou lá, perto da porta, parado, braços soltos. Não interrompeu nada. Não deu um passo para frente para defender a mulher grávida dele. Isabela percebeu isso na hora. E isso doeu mais que qualquer palavra. Ela colocou a mão na barriga instintivamente, protegendo o bebê. A respiração ficou curta. O medo tomou conta. Vanessa foi se aproximando mais. Parou do lado da cama. E continuou falando. Disse que Isabela era um peso morto, que estava segurando Edward, que ele não pertencia mais a ela. E Edward? Ele só observava. Até esboçou meio que um sorrisinho no canto da boca. Tipo, ele estava achando graça. Achando graça, gente. Isabela ali sofrendo. E ele achando graça. Não fez nada para impedir. E então aconteceu. Vanessa levantou a mão. Foi rápido demais, sem controle. Ela bateu na cara de Isabela. Um soco. Forte, direto no rosto. Isabela estava deitada, indefesa, e levou aquele golpe na cara. Ela gritou. Dor explodiu no rosto dela. A cabeça girou com o impacto. A vista embaçou. Ela lutou para não desmaiar. O alarme do monitor disparou na hora. Aquele barulho estridente encheu o quarto inteiro, impossível de ignorar. Alto, insistente. Sangue começou a escorrer pelo rosto da Isabela. Ela sentiu o gosto de metal na boca. Tentou se concentrar. Forçou os olhos a ficarem abertos mesmo com tudo girando. Vanessa deu um passo para trás. Por um segundo até pareceu que ela se assustou com o que fez. Mas Edward nem se mexeu. A expressão dele continuou a mesma. Fria, distante. Como se nada daquilo fosse importante o suficiente para ele reagir. Isabela forçou a respiração. Cada vez que puxava o ar, parecia pesar uma tonelada. A mão dela tremeu na barriga. O alarme tinha feito o trabalho dele. Lá fora, no corredor, as pessoas ouviram. Passos rápidos se aproximaram. Linda, a enfermeira de plantão, reconheceu o som do alarme e saiu correndo. Ela abriu a porta de uma vez e entrou. A cena que Linda viu? Isabela sangrando, machucada, respirando com dificuldade. Vanessa ali do lado, tensa, rígida. Edward encostado na porta, na mesma posição de sempre. Linda não perdeu tempo. Ela avaliou Isabela rapidamente e gritou pedindo ajuda médica. A voz dela cortou o caos. Outros funcionários apareceram no corredor. O clima mudou completamente. O que era confronto virou emergência. Linda focou total na Isabela. Pediu para ela não fechar os olhos, para continuar acordada, para responder. A porta fechou de novo. Mas atenção! Essa não saiu de lá. Ficou suspensa no ar. Tudo tinha mudado. Mas nada tinha sido resolvido ainda. Agora, Isabela foi avaliada direto ali na cama.
Levantaram as grades laterais. Luvas entraram em ação. Mãos treinadas checaram o rosto dela, as pupilas, a respiração. Os alarmes baixaram um pouco quando ajustaram os aparelhos. O quarto encheu de instruções baixas, firmes. Era para estabilizar. Para controlar a situação sem deixar o pânico tomar conta. Linda chamou reforço. A voz dela era calma, mas tinha autoridade. Outra enfermeira apareceu em segundos com material e ficou perto do monitor. Elas trabalhavam sincronizadas, focadas só na Isabela. E o Edward? Ele ficou ali alguns passos atrás, observando. A postura dele continuava relaxada, ombros soltos. O olhar vagava entre a equipe e o quarto, mas não fixava na Isabela. Não tinha preocupação visível, nenhum impulso de chegar mais perto. Ele parecia alguém esperando uma reunião terminar. Vanessa soltou um suspiro irritado. A impaciência estampada na postura dela era impossível de não ver. Ela olhou para a porta, depois para a cama, como se aquilo tudo fosse só um incômodo. Linda virou para Vanessa e pediu para ela sair de perto da cama. Foi direto e educado, mas firme, baseado em protocolo. Vanessa respondeu com um tom cortante, palavras ásperas, claramente irritada por alguém estar mandando nela. Edward falou a favor dela. A voz dele tinha autoridade moderada, como se a situação toda fosse exagero. Ele disse que não precisava fazer cena, que estava tudo sob controle. O jeito que ele falou deixou claro, ele estava do lado da Vanessa, não da Isabela. Linda percebeu na hora. Era inegável. Os olhos do Edward não voltaram para Isabela enquanto ele falava. Ele não perguntou como ela estava. Não perguntou do que ela precisava. Isabela lutou para abrir os olhos. O esforço trouxe uma onda de tontura. Ela teve que se concentrar só em respirar devagar. O quarto parecia distante. Os sons esticavam e comprimiam. Ela sentia movimento, mas não conseguia acompanhar direito. A consciência dela se estreitou. Era só sobre continuar presente. Edward olhou para ela então, rapidinho, sem se aproximar. O olhar era distante, clínico, como se ele estivesse avaliando um problema que não precisava do envolvimento dele. Vanessa continuou falando. Os comentários tinham sarcasmo mesmo com a equipe médica ali, como pequenos cortes, desnecessários e persistentes. Linda deu um aviso para ela ficar quieta. Foi claro, sem hesitação. O quarto pausou por um momento, esperando para ver se Vanessa ia obedecer. A boca do Edward curvou num sorrisinho fraco, quase imperceptível. Mas Linda pegou. A expressão apareceu quando Isabela gemeu de dor, quando a respiração dela travou. Não era reação de preocupação. Era algo mais frio. Aquele sorriso ficou na cabeça da Linda. Ela registrou aquilo como algo errado, algo que não se encaixava. Ela já tinha visto medo antes, negação, até raiva. Mas isso era indiferença misturada com aprovação. A consciência da Isabela ficou nítida o suficiente para ela entender o que estava vendo. Edward não ia para o lado dela. Vanessa não estava sendo contida. A ficha caiu pesado, pressionou o peito dela com mais força que a própria dor. Ela se sentiu abandonada. Não na teoria, na prática. Cercada de gente, mas profundamente sozinha. A equipe colocou Isabela sob observação mais próxima. Ajustaram configurações, anotaram respostas, trabalhavam com método, vozes firmes. Vanessa se mexeu de novo. A paciência dela se esgotando conforme percebia que ia demorar. Ela olhou para o Edward, claramente querendo ir embora. Edward checou o celular. O gesto foi casual, quase entediado. O polegar deslizando na tela enquanto notificações chegavam. O contraste entre o aparelho na mão dele e a situação desenrolando ao lado era gritante. Linda memorizou aquele momento. O celular, o timing, a escolha. O corpo da Isabela reagiu antes da mente. Uma onda de choque emocional passou por ela. Deixou ela tremendo mesmo com os cobertores. Os pensamentos dela se dispersaram, incapazes de se assentar, batendo um no outro. A sensação de segurança que ela tinha se segurado se dissolveu completamente. Vanessa virou e saiu para o corredor. Movimentos bruscos, irritados. Ela não olhou para trás. Edward seguiu ela sem hesitar. Deu mais uma olhada na cama antes de sair. A porta fechou atrás deles, selando a ausência. Linda ficou. Ela puxou uma cadeira mais para perto e permaneceu no campo de visão da Isabela. Falou baixinho para manter ela ancorada. A tranquilização era gentil, deliberada, oferecida sem urgência. Isabela focou no som da voz da Linda. Deixou aquilo servir de âncora enquanto a respiração dela lentamente estabilizava. O quarto ficou quieto de novo, mas era um silêncio diferente agora, mais pesado,
Carregado. As máquinas continuaram seu ritmo constante, preenchendo o espaço onde vozes tinham estado momentos antes. As respirações da Isabela eram rasas e irregulares. As mãos tremiam levemente contra os lençóis. Linda notou e ajustou a posição, oferecendo calma através da presença em vez de palavras. O momento não precisava de explicação. Precisava de estabilidade. Preparativos foram feitos para levar Isabela para exame adicional. Equipamento foi preparado, formulários checados, rotinas seguidas com precisão cuidadosa. Linda olhou para a porta. A expressão dela pensativa, guardada. O olhar nos olhos dela não era mais neutro. O quarto se acomodou no silêncio. Um silêncio inquieto persistiu, segurando perguntas que ainda não tinham sido feitas e respostas que ainda não tinham sido exigidas, esperando no espaço entre batimentos cardíacos. Agora, Isabela foi transferida para uma área de observação especial dentro do hospital. A transferência foi cuidadosa, controlada. A cama dela foi guiada por corredores que pareciam mais longos que antes. As luzes no teto passavam devagar, uma após outra, até ela ser acomodada num quarto projetado para monitoramento em vez de conforto. A porta fechou com um som abafado, selando ela dentro de um espaço onde cada respiração e movimento seria medido. A iluminação no quarto estava reduzida conforme o equipamento médico era ajustado. Telas brilhavam suavemente no fundo, linhas firmes e números substituindo o silêncio do quarto anterior. O ar parecia mais frio ali, mais clínico, despojado de qualquer coisa desnecessária. Isabela ficou imóvel, consciente da mudança, consciente de que isso não era mais lugar para descanso, era para vigilância. Dr. Ethan Brooks entrou com o prontuário médico dela seguro contra o peito. A expressão dele composta, profissional, mas os olhos se moviam rápido, absorvendo detalhes enquanto se aproximava da cama. Ele cumprimentou Isabela com voz baixa e se posicionou de forma que ela pudesse vê-lo claramente. A presença dele trouxe uma medida de calma, mesmo quando começou o exame. Ele inspecionou a lesão no rosto dela com cuidado deliberado, movimentos precisos e gentis. Isabela estremeceu quando ele tocou a área, um lembrete agudo da dor que permanecia debaixo da superfície. Cada pequeno ajuste enviava um pulso de desconforto por ela, e ela teve que firmar a respiração para não reagir muito forte. Dr. Brooks anotou o que via sem hesitação. Os sinais eram claros. Isso não era lesão acidental. O impacto tinha vindo de força externa, e o padrão deixava pouco espaço para dúvida. O maxilar dele endureceu levemente enquanto processava as implicações, embora a voz permanecesse uniforme quando explicava o que estava checando. Perto dali, o monitor rastreando os sinais vitais do bebê, continuou seu ritmo constante. Os olhos da Isabela deslizaram para a tela. O foco dela se estreitou no movimento daquelas linhas. Cada som parecia amplificado. Cada pausa, por mais breve que fosse, apertava algo fundo no peito dela. Ela segurou a borda do lençol debaixo dos dedos, o tecido se amassando na mão. A ansiedade pressionava de todos os lados, ameaçando dominar ela. Ela precisava de garantias, mas tinha medo de perguntar o que mais temia. A pergunta ficou pesada na língua dela. Dr. Brooks pediu testes adicionais. O tom cuidadoso enquanto explicava a necessidade de avaliar qualquer risco para o bebê. As palavras eram medidas, escolhidas para informar sem alarmar, mas Isabela ouviu a preocupação por baixo delas. Linda Parker estava por perto, observando a troca com foco tenso, a atenção dividida entre Isabela e os monitores. Isabela finalmente falou, a voz instável enquanto perguntava sobre a criança. O esforço deixou ela exausta. O simples ato de formar as palavras drenou mais energia do que deveria. Dr. Brooks encontrou o olhar dela e respondeu honestamente sem pressa. Ele disse que estavam observando de perto, que estavam tomando todas as precauções. Edward Kane não estava no quarto. A ausência registrou devagar no começo. Depois, com clareza crescente, os olhos da Isabela se moveram para a porta, meio que esperando ele aparecer. Ele não apareceu. O espaço onde ele poderia ter ficado permaneceu vazio, intocado. A realização se acomodou pesadamente, trazendo com ela uma dor familiar. Ela entendeu então que ele tinha escolhido não estar lá. O peso daquela escolha pressionou sobre ela, tornando difícil manter a compostura. A respiração dela vacilou conforme a sensação de abandono tomou forma, mais nítida agora que ela não podia mais ignorar. Linda notou a mudança imediatamente, a expressão dela endurecendo enquanto permanecia perto. Quietamente, Linda fez uma anotação do horário que Edward tinha deixado a área de tratamento. A ação foi sutil, quase invisível, mas deliberada. Ela não comentou em voz alta.
Não precisou. Além do quarto, vozes ecoavam fraquamente no corredor. Vanessa Moore podia ser ouvida falando no celular, o tom cheio de irritação. A conversa se alongou, pontuada por pausas bruscas e respostas cortadas. Passava pelas paredes o suficiente para ser perceptível, o suficiente para invadir. Edward estava perto o bastante para ouvir, longe o bastante para permanecer desligado. A postura dele sugeria impaciência em vez de preocupação. Ele não olhou para o quarto, não pediu atualizações. Dentro, a força da Isabela diminuiu. A tensão de ficar alerta ficou demais. E ela fechou os olhos, o corpo cedendo à exaustão. Os sons dos monitores se misturaram, formando um zumbido distante e contínuo. Os pensamentos dela desaceleraram, escorregando numa neblina onde o tempo perdeu a forma. Um silêncio pesado encheu o quarto. Era o tipo de silêncio que não trazia paz, só pressão. Linda permaneceu atenta e imóvel, registrando observações conforme se desdobravam. Ela documentou as irregularidades, o contexto, os detalhes que importavam. Dr. Brooks atualizou o registro médico com precisão cuidadosa, anotando indicadores que não podiam ser descartados. A linguagem era clínica, mas o significado era inconfundível. Esses não eram sinais isolados, apontavam para dano. Isabela derivou mais fundo na fadiga, o corpo respondendo ao tributo cumulativo. Linda ficou além do fim do turno dela, escolhendo não ir embora. Ela ajustou o cobertor, monitorou os displays e manteve vigia. A decisão de permanecer foi quieta, mas intencional. O quarto ficou mais escuro conforme a noite se instalou. Lá fora, o hospital continuou seu ritmo firme, mas lá dentro, tudo parecia suspenso. O ar estava espesso com pensamentos não ditos e tensão não resolvida. Linda olhou para o painel de monitoramento de novo, a expressão preocupada. Preocupação persistia nos olhos dela, acompanhada agora por determinação. Ela entendeu que o que estava testemunhando não era só situação médica. Era algo mais. Algo que exigia atenção, além do cuidado de rotina. Quando a noite desceu completamente sobre o hospital, o quarto prendeu a respiração. Nada avançou. Nada se resolveu. O silêncio permaneceu pesado. E esperando. Linda Parker saiu do quarto só depois de confirmar que Isabella Carter estava temporariamente estável. Ela pausou na soleira por um segundo breve, os olhos retornando para os monitores antes de virar. O ritmo constante tranquilizou ela o suficiente para seguir em frente. Ela fechou a porta quietamente e foi pelo corredor com propósito. Caminhou direto para a área de trabalho das enfermeiras. Os passos controlados, mais rápidos. Os sons do hospital continuaram ao redor dela. Carrinhos rolando, vozes abafadas passando. Mas o foco dela se estreitou numa única tarefa. Ela fez login no sistema do hospital e abriu a plataforma de relatório de incidentes. Os dedos firmes enquanto navegava na interface que conhecia bem. Linda selecionou a classificação de severidade mais alta sem hesitação. A tela pediu para ela descrever o evento em detalhe. Ela documentou o ato de violência claramente, escolhendo linguagem precisa e evitando ambiguidade. Ela registrou onde ocorreu, quando ocorreu e quem estava presente. Cada campo foi preenchido cuidadosamente, com timestamp e referência cruzada. Ela anexou os dados exatos de hora e local, verificando 2 vezes a precisão. O sistema solicitou confirmação do médico assistente antes que a submissão pudesse prosseguir. Linda enviou o pedido imediatamente. Dr. Ethan Brooks revisou o relatório e adicionou sua confirmação médica. A contribuição dele foi concisa e factual, reforçando os achados clínicos que apoiavam o relato. Com a autorização dele, o relatório avançou automaticamente para a administração do hospital. O processo interno mudou de documentação para ação. O protocolo do hospital para violência envolvendo paciente grávida ativou sem demora. Alertas se moveram por canais internos, acionando verificações e salvaguardas projetadas para situações que não podiam ser minimizadas ou adiadas. Linda acessou as informações de contato de emergência da Isabella Carter. Ela rolou uma vez e parou. O nome Robert Carter apareceu claramente na tela. Ela não hesitou. A ligação de emergência foi feita de acordo com o procedimento interno. A linha tocou só uma vez antes de ser atendida. Robert Carter foi alcançado enquanto estava fora da cidade, engajado em trabalho que exigia sua atenção total até aquele momento.
A voz do hospital falou calmamente, mas diretamente, informando ele que a filha estava em perigo. As palavras eram medidas, escolhidas cuidadosamente, mas o significado era inconfundível. Isabella Carter tinha sido machucada, e a situação era séria. Robert Carter ouviu em silêncio absoluto. Ele não interrompeu. Não pediu explicações ainda. O silêncio na linha se alongou o suficiente para ser perceptível, carregando peso em vez de confusão. Quando ele falou, a pergunta foi breve e focada. Ele perguntou apenas se a filha estava segura naquele momento. O hospital confirmou que Isabella estava sob supervisão médica próxima, mas que havia sinais claros de violência severa. Robert Carter respondeu imediatamente. Ele instruiu o hospital a preservar todos os registros e proteger o ambiente. Cada documento, cada vídeo, cada detalhe deveria permanecer intacto. O tom dele era controlado, mas inflexível. Ele encerrou a ligação e interrompeu todos os outros compromissos sem discussão. Planos foram abandonados no meio do processo. Arranjos foram feitos para retornar imediatamente. A direção da atenção dele tinha mudado completamente. De volta ao hospital, Linda Parker continuou sua vigília da estação das enfermeiras. Os olhos dela rastreavam o movimento no corredor em vez da tela na frente dela. Ela observou Vanessa Moore saindo da área de tratamento, a expressão apertada com irritação. Vanessa não desacelerou nem olhou para trás. Edward Kane seguiu Vanessa. Ele ficou perto, igualando o passo dela. Mas não virou para o quarto da Isabella. A escolha dele foi deliberada. A linguagem corporal sinalizando retirada em vez de preocupação. Juntos, eles se afastaram da área sem retornar. Linda registrou a saída deles. Ela anotou o horário, a direção, e o fato de que nenhum indivíduo tentou entrar de novo no quarto. A documentação dela permaneceu neutra, factual e completa. As câmeras do corredor capturaram tudo. Linda acessou o feed e verificou que a filmagem tinha sido salva adequadamente. O sistema confirmou o armazenamento bem-sucedido. O registro visual estava agora seguro. Uma cadeia de evidências começou a tomar forma. Não foi dramático, não se anunciou, formou-se quietamente, entrada por entrada, timestamp por timestamp. Isabella Carter permaneceu sob observação médica estrita. A condição dela exigia monitoramento contínuo, e a equipe seguiu o protocolo precisamente. O foco permaneceu na segurança e estabilidade dela. Enquanto processos continuavam em paralelo, Linda retornou brevemente ao corredor fora do quarto da Isabella. Ela não entrou, ficou imóvel, ouvindo os sons baixos do equipamento além da porta. O hospital parecia diferente agora, não caótico, mas alerta. Ela revisou o relatório mais uma vez, garantindo que nada tinha sido perdido. A seriedade da situação não era mais questão. Os passos que ela tinha dado não podiam ser revertidos. A ligação de emergência tinha mudado tudo. Conforme o hospital se acomodava no ritmo das horas tardias, o corredor ficou mais quieto. As luzes permaneceram brilhantes, mas o movimento desacelerou. A equipe continuou o trabalho com o entendimento tácito da gravidade do que tinha sido posto em movimento. Dentro do quarto, Isabella Carter ainda estava sendo vigiada de perto. Fora, os sistemas projetados para responder a dano tinham se engajado completamente. O ar segurava uma sensação de espera. Nada mais aconteceu ainda. Mas o próprio silêncio carregava o peso do que estava vindo. Vanessa Moore retornou à área de espera com passos afiados e inquietos. O vestido vermelho vinho grudado na silhueta como se fosse armadura. A irritação no rosto dela não tinha desaparecido desde que deixou o corredor de tratamento. Ela se jogou numa cadeira com exalação visível, cruzou as pernas e olhou ao redor como se o hospital em si fosse responsável pela inconveniência. Edward Kane sentou ao lado dela no terno azul marinho escuro. Postura relaxada, olhos fixos no celular. Ele rolava sem urgência, checando mensagens e notificações como se o tempo estivesse do lado dele. O brilho da tela refletia fraco através do rosto dele. Calmo e composto, intocado pela gravidade do prédio em que estavam. Vanessa falou primeiro, a voz baixa mas com frustração. Ela reclamou de ser forçada a esperar, sobre a equipe, sobre como a situação tinha escalado mais do que esperava. Edward respondeu em tom uniforme, assegurando ela que tudo estava sob controle. As palavras dele eram suaves e praticadas, feitas para estabilizar o temperamento dela, em vez de abordar a realidade atrás das paredes. Vanessa se recostou, convencida. Ela acreditava que ninguém ousaria fazer cena dentro de um hospital, especialmente um que dependia de discrição. Edward assentiu, reforçando a ideia com confiança quieta.
Ele entrou em contato com o advogado particular dele via texto, mantendo a conversa breve e estratégica. A troca focou em minimizar exposição legal e manter a alavancagem. Vanessa sugeriu a possibilidade de transferir Isabella Carter para outra instalação. A ideia foi entregue casualmente, como se pessoas pudessem ser movidas como peças num tabuleiro. Edward concordou que controlar a situação era essencial. Ele falou sobre opções, sobre influência, sobre timing, sempre cuidadoso de enquadrar tudo como administrável. Vanessa descartou as câmeras do hospital como irrelevantes. Edward ecoou o sentimento, insistindo que dinheiro podia resolver a maioria dos obstáculos. A certeza deles alimentou um ao outro, construindo uma crença compartilhada de que o pior já tinha passado. Dentro do quarto de tratamento, Isabella Carter despertou. A dor no rosto a cumprimentou imediatamente, aguda e persistente. Ela levantou uma mão devagar, as pontas dos dedos roçando a bandagem com toque cauteloso. A sensação ancorou ela, lembrando onde estava e o que tinha acontecido. Os pensamentos dela viraram para o bebê. Essa preocupação ofuscou todo o resto. Pressionou contra o peito dela com cada respiração, mais intenso que a dor física. Quando o Dr. Ethan Brooks chegou para compartilhar as últimas atualizações, Isabella ouviu de perto, o corpo tenso. Ele confirmou que o bebê precisaria de monitoramento próximo contínuo. A voz dele era calma, mas a mensagem exigia atenção. Isabella absorveu a informação em silêncio, o maxilar apertado. A ansiedade se instalou, pesada e implacável. Ela focou nas palavras do Dr. Brooks, buscando tranquilização sem pedir promessas que ele não podia fazer. Linda Parker retornou ao quarto para checar ela. Notou a preocupação imediatamente. O jeito que os olhos da Isabella permaneciam nos monitores, o jeito que as mãos dela permaneciam puxadas protetoramente para o corpo. Linda falou gentilmente, oferecendo tranquilização através do tom em vez de explicação excessiva. O medo da Isabella não aliviou. Ela hesitou. Então finalmente expressou um pedido que nunca tinha feito antes. Ela pediu para ser protegida de Vanessa Moore. As palavras vieram quietas, mas carregavam peso. Linda reconheceu o pedido sem surpresa. Entendendo seu significado, ela registrou o pedido no sistema interno, selecionando a designação apropriada. A ordem de proteção foi marcada como alta prioridade. A ação foi processual, mas a implicação era profunda. Criou uma fronteira que não existia momentos antes. Na área de espera, Edward e Vanessa permaneceram alheios. Vanessa sorriu fracamente, convencida de que a situação tinha acabado. Edward parecia mais relaxado que antes, os ombros dele aliviando conforme guardou o celular. Nenhum deles sentiu a mudança sutil ocorrendo em outro lugar. Linda revisou os relatórios que já tinha submetido, checando timestamps e confirmações, cada entrada alinhada com o protocolo hospitalar. O processo avançou quietamente, sem anúncio, mas com propósito. As ações do hospital continuaram em sequência, guiadas por procedimentos estabelecidos em vez de emoção. O que Edward e Vanessa interpretaram como calma era, na verdade, momentum. Sistemas estavam se engajando, registros estavam se alinhando. Isabella se deitou de volta contra o travesseiro, a exaustão se instalando. O quarto parecia mais quieto, mas não pacífico. Ela olhou para cima, ouvindo o ritmo constante das máquinas. O medo permaneceu, mas foi acompanhado agora por algo mais, uma sensação frágil de que ela não estava mais sozinha. Linda ficou por perto, atenta e composta. Ela olhou mais uma vez para a porta, depois para os monitores, garantindo que nada tinha sido negligenciado. A presença dela era firme, intencional. Lá fora, Edward e Vanessa compartilharam um momento de alívio mal colocado. Eles falaram baixinho, convencidos de que o perigo tinha passado. A risada deles era contida, mas confiante, enraizada na crença de que o controle ainda descansava nas mãos deles. Eles não notaram a mudança se desenrolando nos bastidores. Eles não ouviram os cliques quietos de sistemas atualizando ou as mãos invisíveis protegendo informação. Eles não sentiram a mudança de descrição para documentação. A área de espera permaneceu inalterada. Luzes fluorescentes zumbindo suavemente acima. Conversas continuaram à distância. O hospital avançou como sempre fazia, eficiente e discreto. E em algum lugar dentro daquela calma, a tempestade começou a se reunir. Silenciosa e inevitável, prendendo a respiração. Robert Carter chegou ao hospital num terno escuro sob medida, a expressão firme e ilegível. Ele se moveu com propósito, não pressa, a presença dele se misturando ao fluxo do prédio em vez de perturbá-lo. Ninguém o anunciou, ninguém precisou.
Ele atravessou a área de recepção sem chamar atenção, o foco fixo direto à frente. Na mesa de entrada, um membro da equipe reconheceu o nome dele assim que o arquivo foi acessado. A confirmação foi quieta, processual. Robert não demorou. Ele pediu para ver a filha imediatamente, a voz controlada e firme, não carregando nem pânico nem incerteza. Ele foi levado pelo corredor e para o quarto onde Isabella Carter estava. Isabella viu ele antes de poder falar. Alívio tremulou através do rosto dela, seguido por exaustão. Os lábios se separaram, mas nenhuma palavra veio. O esforço era demais. Os olhos dela encheram, e ela virou o olhar levemente para o lado dele, segurando ali. Robert parou ao lado da cama. Ele não tocou ela no começo. Ele olhou para a lesão no rosto dela. O inchaço, o posicionamento cuidadoso da bandagem. A visão cortou fundo, e o maxilar dele apertou. Qualquer dor que surgiu através dele permaneceu contida, comprimida atrás de um exterior imóvel. Ele perguntou ao Dr. Ethan Brooks sobre a condição atual dela. A pergunta foi direta e precisa. Dr. Brooks respondeu com a mesma clareza, descrevendo as lesões e os passos tomados até agora. Ele falou claramente, evitando especulação e focando no que era conhecido. Robert ouviu sem interrupção. Quando a explicação terminou, ele solicitou os registros médicos imediatamente. Dr. Brooks forneceu a documentação relevante à beira do leito, virando páginas e apontando para notas que detalhavam a natureza do trauma. As referências à violência eram claras, eram clínicas, exatas e impossíveis de descartar. Robert absorveu a informação em silêncio. Os olhos dele se moveram através do texto. Depois levantaram brevemente para Isabella antes de retornar para o arquivo. Ele reconheceu os fatos com um único aceno. Linda Parker entrou no quarto e cumprimentou ele. A postura dela respeitosa, o tom profissional. Ela confirmou que um relatório completo de incidente tinha sido preenchido e submetido através do protocolo hospitalar. Robert agradeceu ela, não com calor, mas com reconhecimento. Ele perguntou sobre o processo, e Linda explicou os passos que já tinham sido dados. Satisfeito que Isabella estava estável, Robert saiu do quarto. Ele não demorou mais que o necessário. Lá fora, ele solicitou reunião com segurança hospitalar. O pedido foi imediato e inequívoco. Ele pediu que a polícia fosse contatada sem demora. Segurança confirmou que a ligação já tinha sido feita, e que oficiais estavam a caminho. Robert aceitou a confirmação sem comentário. Ele se posicionou no corredor, ficando calmamente com as mãos aos lados. O comportamento dele não convidava conversa. Corredor abaixo, Edward Kane notou ele. Edward parou curto quando reconheceu Robert Carter se aproximando de distância. Surpresa passou pelo rosto dele antes de mascarar. Vanessa Moore sentiu a mudança na atmosfera mesmo antes de ver a razão. O ar parecia mais pesado, carregado com algo que ela não podia nomear. Edward se endireitou, ajustando a postura conforme Robert chegava mais perto. Ele tentou manter a compostura, apoiando-se em confiança na qual tinha confiado por anos. Vanessa permaneceu um passo atrás dele, a expressão apertando conforme desconforto entrava sorrateiro. Robert olhou diretamente para Edward Kane. Ele não falou, não gesticulou. O silêncio entre eles carregou mais peso que palavras poderiam ter. Edward segurou o olhar dele, forçando a si mesmo a não desviar. Mas o esforço era visível. Vanessa se mexeu, subitamente consciente de que controle não era mais dela. Qualquer dominância que eles acreditavam que tinham se dissolveu naquele momento. Passos ecoaram da ponta distante do corredor. O som era distinto, medido e inconfundível. A presença da polícia se anunciou antes de alguém falar. O corredor silenciou conforme oficiais se aproximaram, a chegada deles chamando atenção sem espetáculo. Um silêncio se instalou sobre a área de tratamento. A equipe pausou nos movimentos. Conversas pararam. A atmosfera mudou de tensão para expectativa, como se o próprio espaço entendesse que uma linha tinha sido cruzada. Robert permaneceu imóvel. Ele não se moveu para os oficiais. Ele não olhou de volta para Edward ou Vanessa. A postura dele permaneceu composta, o foco inabalável. O processo legal não era mais teórico. Tinha entrado no prédio, audível e inegável. O corredor prendeu a respiração, suspenso num momento onde nada mais podia ser dito. Detetive Daniel Moore apareceu no corredor do hospital, usando terno escuro, o distintivo policial visível contra o tecido. A presença dele alterou o ritmo do espaço imediatamente. Conversas caíram para murmúrios. Passos desaceleraram. O corredor, já tenso, pareceu puxar para dentro conforme a atenção fixou nele. Segurança hospitalar coordenou rapidamente, guiando o detetive Moore para a área do incidente.
portas foram liberadas, e pontos de acesso controlados com eficiência quieta. O movimento foi praticado, contido e deliberado, refletindo procedimentos ativados só quando situações cruzam para investigação formal. Linda Parker deu um passo à frente sem hesitação. A postura dela composta, mas os olhos carregavam tensão. Ela apresentou um relato conciso do que tinha observado, focando em horários, posições e ações. A voz dela permaneceu firme conforme resumiu a sequência que já tinha documentado, cuidadosa para não especular ou dramatizar. O detetive Moore ouviu sem interrupção. Quando ela terminou, ele solicitou preservação imediata da cena e todos os dados de câmera do corredor. O tom dele era firme, mas neutro, sinalizando urgência sem escalada. O pedido foi reconhecido imediatamente. Um membro da equipe técnica confirmou que todos os arquivos de vídeo tinham sido protegidos e com backup. A confirmação foi breve, factual e registrada. O detetive Moore assentiu, fazendo uma nota conforme a garantia, removeu qualquer dúvida sobre a integridade de dados. Dr. Ethan Brooks então forneceu os registros médicos. Os arquivos mostraram indicadores claros de trauma físico inconsistente com causas acidentais. A documentação era precisa, clínica e sem emoção. Ainda assim, suas implicações eram inconfundíveis. O detetive Moore revisou os registros cuidadosamente. A atenção dele fixa nas notas que descreviam padrões de lesão. Robert Carter deu um passo mais perto. A expressão controlada. Ele declarou claramente que esperava que o assunto prosseguisse estritamente de acordo com o protocolo legal. Não havia raiva na Yar Yabibichoti Ha-Isbari Binal, entendi. Vou expandir o roteiro para o tamanho completo de 42-45 minutos, 6.300-6.700 palavras. Vou continuar de onde parei e desenvolver completamente toda a história até o final dramático. Continuando do ponto onde parei. Voz dele. Não havia raiva na voz dele, só determinação. O detetive Moore reconheceu o pedido, entendendo o peso por trás dele. Edward Kane foi solicitado a se mover para a área separada para questionamento preliminar. Ele obedeceu. Embora a tensão apertasse os ombros dele, os passos eram medidos e a expressão tentava neutralidade, mas desconforto piscava debaixo da superfície. Vanessa Moore foi instruída a permanecer onde estava. Ela mudou o peso repetidamente, as mãos apertando e desapertando. Os olhos dela rastrearam o movimento no corredor, reagindo a cada troca com desconforto visível. O detetive Moore começou a tomar o depoimento formal da Linda Parker. Linda recontou os eventos que tinha testemunhado dentro do quarto com clareza e contenção. O relato dela se alinhou precisamente com horários registrados. Quando cruzado com a filmagem da câmera, as palavras dela combinaram com o registro visual sem discrepância. Dr. Ethan Brooks foi entrevistado em seguida. Ele confirmou que as lesões não podiam ser atribuídas a acidente ou complicação médica espontânea. A avaliação profissional dele foi entregue sem emoção, enraizada inteiramente em fatos observáveis e padrões clínicos. Isabella Carter foi informada que a polícia tinha oficialmente assumido o caso. A informação foi dada gentilmente, com atenção à condição dela. Ela reconheceu a atualização quietamente e concordou em cooperar assim que a saúde permitisse. O consentimento dela foi documentado com cuidado. Edward Kane negou qualquer responsabilidade por conduta violenta. A negação dele foi breve, ensaiada no tom, e oferecida sem elaboração. O detetive Moore anotou a resposta sem comentário. Vanessa Moore tentou explicar a presença e ações dela, mas o relato mudou em fraseado e ênfase. Pequenas inconsistências emergiram conforme ela falava. O detetive Moore observou silenciosamente, permitindo que as contradições viessem à superfície sozinhas. Uma revisão da filmagem da câmera do corredor revelou que Vanessa Moore tinha sido o único indivíduo dentro do quarto do hospital com Isabella Carter imediatamente antes do incidente. A filmagem também confirmou a presença de Edward Kane nas proximidades, mostrando que ele não interveio. Essas descobertas foram compiladas num relatório preliminar. Horários, movimentos e depoimentos de testemunhas foram alinhados numa narrativa única, apoiada por evidência. O detetive Moore avaliou a situação cuidadosamente, pesando o risco de dano adicional. Robert Carter solicitou que medidas preventivas fossem aplicadas sem demora. O pedido dele foi anotado como parte do registro. A equipe jurídica hospitalar começou a coordenar para completar a documentação necessária para transferência às autoridades policiais. A atmosfera dentro do hospital mudou ainda mais. A equipe se moveu quietamente, consciente de que operações de rotina estavam agora se intersectando com procedimentos legais.
A expressão de Edward Kane apertou conforme ele reconheceu a gravidade da situação se desenrolando além do controle dele. A compostura de Vanessa Moore começou a vacilar. Ela observou enquanto oficiais falavam em vozes baixas nas proximidades. A confiança anterior foi substituída por apreensão. A respiração dela ficou rasa e o olhar saltou entre rostos. Conforme a evidência inicial foi revisada e protegida, preparativos para detenção temporária foram postos em movimento. Nenhum anúncio foi feito. Ainda assim, o peso da decisão pairou pesadamente no corredor, pressionando no silêncio que seguiu. O detetive Daniel Moore entregou a decisão com voz que não subiu nem suavizou. Ele declarou claramente que Vanessa Moore estava sendo colocada sob detenção temporária no hospital. As palavras aterrissaram com finalidade, não como ameaça, mas como ação formal apoiada pelo que já tinha sido assegurado. O corredor pareceu estreitar conforme equipe e segurança instintivamente criaram espaço. Vanessa Moore reagiu instantaneamente. Os olhos arregalaram e a respiração ficou aguda e irregular conforme processou o anúncio. Por um momento, ela pareceu como se esperasse alguém corrigir o detetive, pausar o procedimento, tratar como exagero, mas ninguém o fez. A voz dela subiu, estridente e indignada. Ela protestou alto. As palavras saíam atropeladas, exigindo saber com qual autoridade estavam agindo, insistindo que havia erro, que eles não entendiam. O detetive Moore permaneceu firme. A expressão dele não vacilou. Ele repetiu a declaração, mais devagar desta vez, garantindo que cada palavra fosse compreendida. Ele citou a evidência já coletada, as testemunhas, a filmagem, o relatório médico. Vanessa olhou para o Edward, os olhos suplicando intervenção. Edward deu um passo à frente. A voz dele tentou autoridade. Ele começou a falar sobre influência, sobre advogados, sobre como isso era tratamento inaceitável. Robert Carter falou. A voz dele cortou através do corredor com peso inesperado. Ele não gritou, não precisou. Ele simplesmente declarou que esse era assunto criminal agora, e que nenhuma quantia de dinheiro mudaria isso. O silêncio que seguiu foi absoluto. Edward congelou, o rosto dele pálido conforme a realidade do momento finalmente aterrissou. Vanessa começou a tremer. As mãos dela apertaram nas laterais. A confiança que tinha vestido como armadura se desintegrando na frente de todos. Oficiais se aproximaram. Seus movimentos eram profissionais, calmos, mas inequívocos. Um deles explicou que Vanessa seria transportada para a instalação de detenção apropriada, que ela teria direito à representação legal, que o processo seguiria protocolo estabelecido. Vanessa tentou recuar. Os saltos dela a arrastaram no chão, mas não havia para onde ir. O corredor tinha se fechado ao redor dela. Não fisicamente, mas psicologicamente. Cada saída tinha sido bloqueada por realidade. Edward tentou mais uma vez. Ele mencionou conexões. Pessoas que conhecia. Favores que podiam ser chamados. O detetive Moore virou para ele e quietamente informou que ele também estava sendo considerado para detenção. Como cúmplice. Por não ter intervindo. Por ter facilitado o acesso. O sangue drenou do rosto do Edward. Pela primeira vez, medo genuíno piscou nos olhos dele. Não raiva, não indignação. Medo puro e simples. Vanessa foi escoltada lentamente pelo corredor. Ela ainda protestava, mas a voz tinha perdido força. As palavras eram mais fracas agora, mais desesperadas. Ela olhou para trás uma vez, procurando Edward. Ele não estava olhando para ela. Ele estava olhando para o chão, as mãos dele tremendo levemente aos lados. Linda Parker observou de distância. A expressão dela permaneceu profissional, mas nos olhos havia algo mais. Satisfação quieta, não alegria, mas o conhecimento de que ela tinha feito a coisa certa, que o sistema tinha funcionado como deveria. Robert Carter permaneceu no mesmo lugar que tinha escolhido antes. Ele não sorriu, não mostrou triunfo. Ele simplesmente observou, garantindo que cada passo seguisse protocolo adequado, que nada fosse esquecido, que justiça não fosse apenas prometida, mas entregue. Conforme Vanessa desapareceu pela esquina, escoltada por oficiais, o corredor começou a respirar novamente. Staff retornou devagar às funções, mas a atmosfera tinha mudado permanentemente. Algo fundamental tinha mudado dentro daquelas paredes. Edward foi informado que precisaria permanecer disponível para questionamento adicional, que seu passaporte seria retido, que ele não deveria tentar deixar a jurisdição. Ele assentiu mecanicamente.
o corpo dele se movendo através de motions, enquanto a mente dele corria. Dentro do quarto, Isabela ouviu os sons, o movimento, as vozes elevadas seguidas por silêncio. Ela não sabia todos os detalhes ainda, mas ela sentiu a mudança. Sentiu na maneira que a tensão no ar começou a se dissipar. Lágrimas rolaram pelas bochechas dela, não de tristeza, mas de alívio, de esperança começando a tomar raiz onde só tinha havido medo. Linda voltou para o quarto. Ela sentou ao lado da cama de Isabela e quietamente compartilhou o que tinha acontecido. Cada palavra escolhida cuidadosamente, focando em fatos, mas permitindo que Isabela sentisse o peso do que aqueles fatos significavam. Isabela fechou os olhos, a mão descansando na barriga. Ela sussurrou obrigado, tão suave que mal podia ser ouvida, mas Linda ouviu, e apertou levemente o ombro dela. O Dr. Brooks voltou para checar os sinais vitais, e desta vez quando ele olhou para os monitores, ele notou algo. A frequência cardíaca da Isabela tinha estabilizado. A tensão no corpo dela tinha começado a aliviar. O estresse que tinha ameaçado comprometer a gravidez estava começando a recuar. Ele fez nota no prontuário, e pela primeira vez desde que tinha assumido o caso, ele permitiu a si mesmo uma pequena medida de otimismo. Enquanto isso, na delegacia de polícia, Vanessa Moore foi processada através do sistema. Impressões digitais foram tiradas, fotos tiradas, pertences catalogados. Cada passo executado com precisão burocrática que não permitia exceções. Ela exigiu seu telefonema. Foi concedido. Ela ligou para o advogado mais caro que conhecia. Ele prometeu que estaria lá dentro de 1 hora. Mas mesmo enquanto fazia a promessa, ela podia ouvir hesitação na voz dele. A conscientização de que este caso não seria como outros. Na cela de detenção, Vanessa sentou na cama dura, as paredes nuas ao redor dela. O vestido vermelho vinho que tinha parecido tão poderoso horas antes agora parecia ridículo, fora de lugar neste ambiente estéril. Ela pensou em tudo que tinha dito, tudo que tinha feito, e pela primeira vez, ela começou a entender a magnitude do erro que tinha cometido. De volta ao hospital, Edward Kane permaneceu na área de espera, mas não mais com confiança. Ele sentou encolhido, o terno amarrotado, o rosto nas mãos. Pessoas passavam e olhavam, e ele sentia cada olhar como acusação. Seu celular tocou. O advogado. Ele atendeu com mão tremendo. Ouviu enquanto o advogado explicou em termos claros que a situação era séria, que a evidência era sólida, que melhores esperanças deles era negociar acordo. Edward desligou, e pela primeira vez em sua vida adulta, ele não tinha ideia do que fazer em seguida. Dentro do quarto de Isabela, Robert Carter finalmente permitiu a si mesmo sentar. Ele puxou cadeira perto da cama da filha e pegou a mão dela. A conexão simples, mas profunda. Isabela olhou para o pai, e naquele olhar estava tudo o que ela não podia dizer. Gratidão, alívio e amor que tinha durado através de tudo. Robert falou então, voz baixa mas firme. Ele disse que ela estava segura agora, que ele estava ali, que nada mais ia machucá-la, que ele garantiria pessoalmente que justiça fosse feita. E pela primeira vez desde que tudo tinha começado, Isabela acreditou. Os dias seguintes trouxeram mais desenvolvimentos. A investigação expandiu. Mais evidências surgiram. Mensagens de texto entre Edward e Vanessa planejando a visita. Filmagens de câmera de estacionamento mostrando eles chegando juntos. Testemunhas adicionais que tinham visto o comportamento deles. A promotoria construiu o caso que era virtualmente a prova de ar. Cada peça de evidência se encaixando perfeitamente, contando história clara de violência premeditada e indiferença cruel. Vanessa Moore foi formalmente acusada de agressão. As filas contra ela eram graves. Seu advogado tentou negociar, mas a promotoria tinha pouco interesse em acordo. O caso era forte demais. Edward Kane enfrentou próprias acusações. Cumplicidade, falha em proteger, negligência que resultou em dano. Ele também tentou negociar, ofereceu dinheiro, fez promessas, mas nada funcionou. A justiça, desta vez, não tinha preço. O julgamento, quando finalmente chegou, foi surpreendentemente breve. A defesa tinha pouco para trabalhar. A evidência era esmagadora. O júri deliberou por menos de 2 horas antes de retornar com veredicto. Culpada, em todas as acusações. Vanessa Moore foi sentenciada a 3 anos de prisão, com possibilidade de liberdade condicional após 18 meses. Mas apenas se demonstrasse remorso genuíno e completasse programas de gerenciamento de raiva. Edward Kane recebeu sentença suspensa, mas foi ordenado a pagar restituição substancial.
e completar serviço comunitário extenso. Mais importante, ele perdeu direitos de custódia. Quando o bebê nascesse, ele não teria direito automático de acesso. Isabela assistiu o veredicto de cadeira de rodas, barriga agora visivelmente maior. Ela não celebrou. Não havia alegria em ver pessoas sendo punidas, mas havia paz. A paz que vem de saber que verdade tinha sido ouvida, que justiça tinha sido servida. Meses depois, Isabela deu à luz uma menina saudável. O parto foi longo, mas sem complicações. Quando a enfermeira colocou o bebê nos braços pela primeira vez, Isabela chorou, não de dor, mas de alegria pura e simples. Robert estava lá, como tinha prometido. Ele segurou a neta com mãos tremendo levemente. E naquele momento, olhando para a nova vida, ele soube que tudo o que tinha feito tinha valido a pena. Linda Parker veio visitar durante o turno dela. Ela trouxe pequeno presente, cobertor feito à mão que tinha costurado ela mesma. Isabela abraçou ela e sussurrou obrigado mais uma vez, por tudo. Dr. Brooks também parou. Ele checou Isabela e bebê e declarou ambas perfeitamente saudáveis. Quando estava saindo, ele pausou e disse algo que Isabela nunca esqueceria. Ele disse que em carreira inteira dele, ele tinha visto muitos casos de violência doméstica, mas poucos com resolução tão completa, que o sistema tinha falhado tantas vítimas, mas desta uma vez, tinha funcionado perfeitamente. E tudo porque pessoas certas tinham feito escolhas certas. No momento certo, Isabela olhou para a filha dormindo pacificamente em seus braços. E ela fez promessa. Promessa de que criaria essa criança para ser forte, para nunca tolerar abuso, para sempre defender si mesma e outros. Ela nomeou a filha Hope. Esperança. Porque era exatamente isso que bebê representava. Esperança para futuro melhor. Esperança de que justiça poderia prevalecer. Esperança de que mesmo nas situações mais escuras, luz podia encontrar caminho. Vanessa Moore cumpriu tempo na prisão. Primeiros meses foram mais difíceis. Ela lutou com raiva, com negação, com convicção de que tinha sido tratada injustamente. Mas gradualmente, através de terapia obrigatória e tempo para reflexão, algo começou a mudar. Ela começou a ver próprias ações pelo que realmente eram, não justificadas, não compreensíveis, mas cruéis, imperdoáveis. Remorso veio lentamente, mas quando veio, foi real. Edward Kane teve própria jornada, perdeu negócios, perdeu amigos, perdeu praticamente tudo que tinha valorizado, e no processo, foi forçado a confrontar quem realmente era. O homem que descobriu não gostou de si mesmo. Ele começou terapia, começou a trabalhar em próprias questões. E lentamente, dolorosamente, começou o processo de se tornar melhor pessoa. Ele nunca teria relacionamento com Hope. Isabela tinha deixado isso absolutamente claro, mas ele respeitou a decisão, e de distância, ele garantiu que suporte financeiro fosse fornecido, não porque tinha que, mas porque era a coisa certa a fazer. Anos depois, quando Hope era criança pequena correndo pelo parque, cabelo escuro voando atrás dela, rindo com abandono alegre, Isabela observou e sentiu gratidão profunda. Gratidão por pai que tinha aparecido quando ela mais precisava. Gratidão por enfermeira que tinha escolhido agir. Gratidão por médico que tinha documentado cuidadosamente. Gratidão por detetive que tinha levado o caso a sério. Gratidão por sistema que, desta vez, tinha funcionado. Mas mais que tudo, gratidão por própria força interior que tinha encontrado. A coragem de pedir ajuda, de aceitar proteção, de deixar outros defenderem ela quando não podia defender a si mesma. Ela tinha aprendido lição importante, que justiça não acontece sozinha, que requer pessoas comuns fazendo escolhas extraordinárias, que requer coragem e persistência, e recusa absoluta de aceitar que poder sempre vence. Às vezes, apenas às vezes, verdade prevalece, justiça é servida, e vítimas se tornam sobreviventes. Esta foi uma daquelas vezes. E aí, o que você achou dessa história? Foi reviravolta atrás de reviravolta, né? Se você gostou, deixa aquele like maroto aí embaixo. Se identificou com alguma parte, comenta contando sua experiência. E se conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem de que justiça pode sim prevalecer, compartilha esse vídeo. Lembra, nunca aceite abuso, nunca fique calado quando vir alguém sendo maltratado. E sempre, sempre acredite que você merece ser tratado com respeito e dignidade. Fica com Deus e até o próximo vídeo.